Dizia muito, os médicos não cumprem horário. No entanto, se ignorava, né, que há quase uma década atrás, os médicos já vinham fazendo movimentos reivindicatórios porque o seu salário era insuficiente. E a própria prefeitura, e isso não partiu dos médicos, ofereceu para todos os funcionários, a prefeitura, em vez de oferecer uma remuneração digna, propôs não. Então os médicos o seguinte, eles, em vez de ficarem aqui cumprindo 6 horas do seu contrato, eles atendem os pacientes que têm para atender e depois vão embora. Então nunca o médico, por ganhar pouco, deixou de fazer o que era a sua obrigação. Ele só deixou de ficar obrigado a ficar sentado lendo o jornal, a ter uma atitude de funcionário público tradicional, enquanto outras categorias se acomodaram aí, ficaram ganhando aquele salário e ficaram lendo o seu jornal, enfim, fazendo, né? Dizia uma colega minha muito indignada, comprando calcinhas e bijuterias, porque aí fica dentro da repartição, não tem o que fazer, tem uma pessoa que vai lá vender pastel, outra que não sei o quê, fica ali uma comadrice, uma conversa, enfim, né? Enquanto que o médico, ainda que trabalhe poucas horas, a hora trabalhada no médico é hora 100% trabalhada. O médico vai no posto de saúde, se ele ficar 2 horas, é porque ele tem 2 horas de trabalho real. Ele não fica comprando bijuteria nem pastel, né? Ele fica ali fazendo o seu trabalho integralmente e só sai dali depois que terminou de fazer o seu trabalho. E ai do médico que deixar um paciente sem ser atendido, porque isso teria toda a imprensa em cima para trucidá-lo imediatamente. E aí nós voltamos a uma questão que foi levantada, né, já em outra ocasião, que é a questão de como o sindicato vê o marketing, a publicidade, como uma coisa forte. Porque foi preciso desfazer toda uma imagem negativa na sociedade, que os médicos sabiam que não era verdadeira, que eles estavam ali cumprindo com a sua tarefa, que nunca deixaram de atender um paciente, nunca atenderam mal um paciente, porque cada posto tem um chefe, e um chefe que não é médico, porque o chefe tem que ficar ali o tempo todo, e nenhum médico quer ficar o tempo todo ali para ganhar mais um trocado. Uma das distorções é que se paga a mesma coisa no serviço público para o médico, para a enfermeira, para terapeuta ocupacional, para psicólogo, enfim. Então, o médico que tem 21.000 horas de formação e uma terapeuta ocupacional que não tem 3.000 horas de formação ganha a mesma coisa. Ela nunca vai conseguir um emprego fora do Estado que pague aquilo que aquele emprego paga. Para ela é um grande negócio ter tempo integral, dedicação exclusiva e cargo de chefia, etc. Ela vai ganhar uma fábula comparada com os seus colegas que estão no mercado de trabalho. Agora, o médico que está ganhando pouco não tem interesse nenhum em ficar ali 8 horas por dia para ganhar um pouco mais, quando ele sabe que pode sair dali e ir para o mercado privado e ganhar muito mais do que ele ganha ganhar por hora muito mais do que ele ganha ali. Ele só não sai dali porque está para se aposentar. Então, o próprio chefe do posto de saúde não é o médico. E se houver alguma forma, né, de apresentar uma queixa consistente, palpável contra o médico, com certeza vai ser apresentada. Com certeza. Então, se os médicos não ficam lá todas as horas que diz o seu contrato formal, é porque isto foi acordado por proposta da própria prefeitura no passado. Em Porto Alegre, isto foi feito através de uma instrução normativa, né? Através de um papel. Isso está escrito. Agora, na prática, isto, mesmo sem ter sido escrito, acontece pelo Estado inteiro. Então, esta liberação do médico de não cumprir o seu horário é uma forma, assim, de se acomodarem as coisas, e não é só pela má remuneração. Vou te dizer, historicamente, per omnia século, os médicos têm trabalhado, meu pai era médico, acompanhei isso, né? Tem trabalhado por 2 formas de contratação.
bom, independente do seu trabalho como liberal, né? Mas quando assalariados, ou por carga horária, que é o caso típico do plantonista. Eu fui plantonista do Conceição, eu entrava às 8 da manhã e saía às 8 da noite. Não interessa, tem que atender nenhum, 20. É como o bombeiro, ele fica no quartel. E até é bom que ele fique lá sem ter o que fazer nada. Porque se todos os bombeiros estiverem sempre na rua apagando algum incêndio, é sinal de que o sistema está falido, de que é insuficiente. Mas o médico trabalha por carga horária ou trabalha por tarefa. Todo o sistema ambulatorial foi montado em cima da ideia de tarefa. O médico é contratado para atender 16 pacientes pelo seu turno de trabalho. É isto que é verbalizado, é isto que é combinado com o médico quando ele entra. Só que a assinatura, o documento é falso, porque se combina, na verdade, que ele vai ter a obrigação de atender 16 pacientes, mas não se escreve isso. Se escreve que ele vai ter que cumprir 4 horas. Ou se escreve que ele vai ter que cumprir 6 horas por dia. Porque não existe um contrato, e essa é a outra luta que o sindicato tem levado, vamos escrever a verdade. Se na verdade eu sou contratado para atender 6 pacientes por dia, vamos escrever que eu sou contratado para atender 6. Se eu sou contratado para atender 16, vamos escrever no contrato isso. Mas nenhum administrador público também tem a coragem de fazer esta mudança. Eles não querem se meter nisso. Ele está ali temporariamente, vai ficar ali 4 anos, no máximo 8. Não vai comprar uma briga dessa, uma discussão com a sociedade. Para ele vai ficando. E para o médico que está vivendo a sua vida, e tocando o seu trabalho, e a sua família, e pondo seus filhos no colégio, etc., ele também não está parando para pensar sobre isto e vir reunir-se no seu sindicato para levar uma luta conjunta. As coisas vão se acomodando, né, individualmente. Já falamos sobre a dificuldade que é fazer com que os médicos tenham uma atitude em conjunto. Então, em função destas coisas, que nunca foram ditas ou entendidas corretamente pela sociedade, o sindicato viu desde o seu início, né, a necessidade de ter um projeto de comunicação social muito forte para poder mudar a imagem que as pessoas têm e para poder dizer a verdade. O slogan "A verdade faz bem à saúde" tem muito a ver com isso, que lá na sua origem, o que nós queríamos deixar na cabeça das pessoas era isso: olha, os médicos dizem a verdade. O que os médicos fazem não é uma farsa. Porque a população, a imprensa, a mídia, todo mundo acreditava que certo estava o gestor público e que errado estava o médico que não dizia a verdade, que não cumpria com a sua obrigação.